fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante na tua grandeza. O que se vê, um coração não sente. O corpo responde, a minha alma não mente. Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Vem fazer morada. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Vem fazer morada. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ora pela palavra. Ora pela palavra. Convido a igreja, com a permissão do pastor, a se colocar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Através dessa palavra, Pai, que não venha ser, Senhor, meu Pai, o seu servo, Senhor, mas que venha ser o Senhor, Pai. Dirija a ele, Senhor, meu Pai, a sua palavra, Senhor. Que venha, Senhor, meu Pai, encontrar em cada coração, Senhor. O Senhor sabe que cada um precisa, Pai, o que cada um necessita, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com cada coração, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saudamos o Senhor com as palmas, meus irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Hoje é um culto de Santa Ceia e eu tenho a certeza que o Senhor há de falar conosco. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante. Quem achou, diga assim: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também.
então todo mundo já está ligadinho aí. Então vamos à leitura. Pois recebi do Senhor. Desliga o ventilador. Amém, amém. Então vamos lá. Vamos de novo à leitura, irmãos. Pois recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre em que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comer este pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até o que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernimento, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormem. Mas se nós tivermos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos o juízo. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, dê para Jesus uma salva de palmas. Amém? Eu quero pedir que os irmãos dobrem a atenção à palavra de Deus nesta noite. Amém? Procurar nos ajudar, irmãos, para que nada venha, nos tirar a atenção daquilo que Deus tem a falar conosco nesta noite. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos é uma palavra conhecida da igreja, pois todos os meses, podemos dizer assim, nós temos por costume de ministrar esta palavra na hora da ministração da ceia. Mas nós sabemos de uma coisa: a palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada manhã. A cada dia ela se renova. Como eu já disse aos irmãos, nós lemos a palavra, mas muitas das vezes as pessoas não compreendem na real aquilo que o Senhor Jesus quis dizer através da sua santa palavra. Nós estamos vivendo nesses dias, podemos dizer assim, os últimos segundos aqui na terra. Nós vemos que o nosso Deus, em uma ocasião, ele usa o apóstolo João dizendo: filhinhos, eis a última hora. Eu costumo dizer, se Jesus hoje levanta um profeta na terra, a mensagem já é outra. Ele vai dizer: filhinhos, eis os últimos segundos aqui na terra. O nosso irmão evangelista João, aqui na sua saudação, ele falou uma realidade, irmãos. Jesus está às portas. A qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas uma coisa é certa, irmãos. Só vão subir
no arrebatamento da igreja, aquele que estiver de acordo com a santa palavra de Deus. E a Bíblia ela nos fala mais, que muitas das vezes as pessoas erram por falta de conhecimento da palavra de Deus. E esse versículo que nós lemos aqui, irmão, especialmente o versículo 23, aqui no início desta leitura, me chama muita atenção. Na minha tradução diz assim: pois recebi do Senhor que também nos entreguei. No tradicional diz: eu recebi do Senhor, para que também vos ensinei. Paulo recebeu de Deus a mensagem. Porque quando nós estamos aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor, irmãos, não é apenas para nós comermos um pedaço de pão ou tomar um cálice de suco, não. É algo muito sério. Porque este pão representa o corpo de Cristo. O cálice desse suco de uva representa o sangue de Jesus. E é por isso que o Senhor ele nos fala claramente na sua palavra: examine-se o homem a si mesmo. Não está dizendo aqui, irmão, para nós querer examinar o nosso irmão. Nessa tradução diz aqui, ó, discernir. Tem um discernimento de nós nos discernirmos para vermos como estamos diante do Senhor. Agora o que me preocupa, irmãos, nesses últimos dias, são essas inovações que têm surgido na terra, que não tem sido fácil, porque o diabo, ele sabe que o dia do juízo final está chegando, irmãos. O dia onde há de cumprir a palavra que diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e há de reconhecer que Ele é o Senhor. Aonde Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. E o inimigo, ele é astuto, irmãos. A Bíblia, ele fala que o inimigo da nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. E se tem uma hora, irmãos, que ele tenta investir contra as nossas vidas, para que o cristão venha sair da direção, para que o cristão venha sair do caminho do Senhor, é na hora da luta. É na hora da adversidade que muitas vezes ele vem tentar o cristão. O que Jesus falou, irmãos? Eu sou o caminho. Ele é a verdade. Ele é o caminho. E uma coisa é certa, irmãos, eu me lembro, eu tenho a humildade, evangelista João, para falar uma coisa aqui, porque muitas das vezes a pessoa erra, mas não reconhece os seus erros. E o inimigo, ele opera muitas das vezes na hora de uma fraqueza que o irmão está passando, uma adversidade. Porque quando se fala aqui, ó, esse sangue é o sangue da nova aliança. Quantos estão pecando hoje, podemos dizer, irmão, com o judaísmo? Eu quase caí nesse mal, irmãos. Quase. Irmão João lembra alguns anos atrás, um desespero, passando uma prova tremenda.
E por eu ver uma determinada pessoa ministrar a palavra, eu falei, não, eu vou fazer esse propósito. Mas o que é mais interessante, irmãos, que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Que Ele pôde me visitar e falar no meu coração, meu servo, eu fiz uma nova aliança. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. O que passou, passou. O que importa é agora a aliança que eu fiz com vocês. Louva a Deus por isso, irmão. Para os irmãos ver como o adversário ele é maligno. Para tentar tirar o cristão do caminho do Senhor, irmãos. Então Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor. E o que foi que o Senhor nos ensinou, irmão? Em seu ministério. Os cristãos da época queria levar tudo a ferro. Quando via um irmão em falha, quando via um irmão pecar contra a palavra de Deus, chegavam diante de Jesus e falavam, Senhor, pegamos esse irmão aqui no erro, pegamos esta irmã no erro. Uma outra questão, irmãos, muitos na época também não queriam liberar o perdão. Irmãos, a qualquer momento, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. E às vezes as pessoas pensam que muitos que vão ficar no arrebatamento da igreja são aqueles que muitas das vezes roubou, se prostituiu. Tudo isso é pecado, tudo isso afasta a pessoa de Deus. Mas um dos pecados que vai levar muita gente, irmão, a não subir no arrebatamento, são pessoas que não conseguem perdoar. E Jesus batia firme nesta tecla. Nós vemos naquela ocasião, Pedro ainda não convertido. Quem sabe ele não vê um dos seus irmãos ali em falha. E a lei dizia o seguinte, que tinha que perdoar 7 vezes. Então Pedro chega diante de Jesus e fala, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quem sabe na mente dele já não estava calculando, João. Já avistando uma pedra, opa, já vou pegar uma pedra ali, já vou dar, eu vou ser o primeiro a dar uma pedrada, porque esse irmão pecou demais. Antes mesmo de Jesus falar qualquer coisa, ele já é 7 vezes, Senhor. Jesus falou, não, você se engana. Em verdade eu te digo, 70 vezes 7. Tem mais ainda, no único dia. Porque eu recebi do Senhor. O que é que nós temos recebido do Senhor, meus irmãos? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Não querer condenar. Não querer julgar, porque isso não cabe a nós. A Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Não é nós querer julgar, não é nós querer, aleluia, examinar o nosso irmão, mas nós nos examinar. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus nessa noite. Diga para Deus assim, Senhor. Diga assim comigo, diga assim, Senhor, me ensina a me examinar a mim mesmo. Aleluia, isso é importante, irmão. Porque se nós, essa palavra é uma espada de 2 gumes, irmão. A palavra de Deus fala primeiramente comigo aqui, ó. Porque se nós aprendemos a examinar a nós mesmos, evangelista João, nós não vamos ter tempo, irmão, para examinar a vida do irmão. Porque quando nós nos examinarmos, nós vamos ver o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores diante do Senhor. Então o tempo que nós vamos ter é para orar, para pedir misericórdia a Deus pelas nossas próprias vidas, pelas nossas próprias falhas. É o mesmo caso, irmãos, que quando chegaram diante de Jesus uma mulher prostituta que estava adulterando, a lei dizia o seguinte, a lei judaica, que a pessoa que pecasse devia ser morto, apedrejado. Quantos irmãos que infelizmente nos dias de hoje ainda
estão presos à lei. Esse sentimento que tinha no meio dos fariseus, querendo arrumar uma ocasião para confrontar a Jesus, e ali maltrataram aquela mulher, jogaram aquela mulher diante de Jesus, ainda tiveram a ousadia de dizer para Jesus: Senhor, pegamos esta mulher no ato de adultério. Já estavam mentindo, irmãos, de alguma maneira. Porque se pegaram no ato, ninguém adultera sozinho. Mas só estava ali o quê? A mulher. Quem sabe o próprio camarada que tinha aprontado com a mulher também não estava ali com uma pedra ali, né? Tentando jogar a pedra na mulher. Só que uma coisa é certa, meus irmãos. Diga-se comigo, ninguém se escapa do olhar de Deus. Porque o olhar de Deus é como chama de fogo. Cada um com uma pedra na mão. Jesus, ele dá uma rápida olhada. Josué, me ajuda aí, por favor. Ele dá uma rápida olhada. E no momento que ele olha, ele nem abre a boca, irmãos. Ele nem perde tempo para abrir a boca. Mas ele escreve no chão dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha aí, irmãos. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então é por isso que Paulo aqui, ele fala: eu recebi do Senhor para que também vos ensinei. E o que Paulo fala aqui, irmãos? Examine-se o homem a si mesmo. Mas hoje em dia, irmãos, infelizmente muitos não se examinam a si mesmo. É por isso que Paulo fala que por esta razão há muitos que dormem, há muitos doentes. Por quê, irmãos? Não se examinam. Então esse é o momento, irmãos, de nós nos examinarmos a nós mesmos. Lembrarmos do preço que Jesus pagou para que eu e você estivesse aqui, para poder participar da ceia do Senhor. E o mínimo, irmãos, que Jesus espera de nós, irmãos, é que nós viemos ser fiel à sua palavra. Para que nós viemos aprender de mim, como disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Então, encontrareis descanso para a vossa alma. Está aqui a resposta, irmão. Alguém fala assim: nossa, minha vida está uma tribulação. Porque quando se fala em descanso, irmão, vai muito mais além. Porque quando você está bem com Deus, quando você está bem consigo mesmo, tudo vai bem. Porque quando essa pessoa não vive esse descanso, irmão, nada dá certo, a sua vida vive amarrada. Mas quando você aprende com a palavra, quando você aprende com Jesus, irmão, tudo dá certo, tudo vai bem. E diz mais: porque o meu fardo é... Como? Está vendo aí, irmãos? O meu fardo é leve. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra aqui para a nossa meditação nesta noite.
para que nós venhamos nos examinar a nós mesmos, para poder participar da ceia do Senhor. Não viver um evangelho, irmãos, de fachada. Nós lemos aqui, no início da leitura, que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho que nós estamos pregando, irmãos? O evangelho que Cristo quer que nós venhamos pregar é o evangelho da verdade. E quando se fala na verdade, irmãos, se fala de amor, se fala de comunhão, de viver na unidade. Porque se a gente, eu fico aqui imaginando, irmãos, né? Se a gente não suportar um ao outro, o que adianta? Nós queremos ganhar almas, irmãos. Nós temos que começar a nos manter aqui dentro, em paz, em comunhão, em paz entre um para com o outro. Porque o que faz a diferença, irmão, é esta comunhão. Aí você vai ver as coisas acontecer na casa de Deus. Alguém fala assim: ah, mas o culto está frio, não acontece nada, irmão. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Muitas das vezes as coisas não acontecem, não é a culpa de Deus, a culpa muitas das vezes está em nós. Vamos dar um exemplo aqui. Pedro e João, um dia eles iam entrar no templo para orar. Templo conhecido como Templo Formosa. Ali tinha um paralítico ali pedindo esmola. Pedro, naquele momento, com João, não tinha uma moeda sequer para entregar para aquele paralítico. Mas os dois estavam ali, irmão, na comunhão. Tanto que Pedro olha para aquele paralítico, parece uma mensagem simples, João. Mas você vê a expressão da sua palavra, ele fala assim: olha para nós. Esse olha para nós e está dizendo: nós estamos aqui no mesmo espírito. Aleluia. Nós estamos aqui na mesma comunhão. Nós estamos indo ali para orar pela igreja. Nós não temos aqui nenhuma moeda, moço, para lhe entregar. Mas o que eu tenho, eu vou lhe dar. Me dá a mão, moço. Ele levanta as mãos todo trêmula. Quando pensa que não, Pedro e João numa só voz falam: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos lhe dar. Eu digo a você, paralítico, levanta e anda. E naquele momento aquele paralítico levantou e começou a andar para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Veja a importância, irmãos, desta comunhão, desta unidade. Fez a diferença. É a mesma coisa, irmãos, aconteceu no dia de Pentecoste. Ele estava ali na obediência da palavra. Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder. De repente, irmãos, a Bíblia fala que foi de repente. Jesus não falou o dia que ele iria manifestar a presença do seu Espírito Santo. A mesma coisa vai ser no arrebatamento da igreja. De repente, num piscar e abrir de olhos, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Uma coisa é certa: aqueles que estiver na palavra, aqueles que estiver na comunhão, vão subir no arrebatamento da igreja. Agora a pergunta que eu faço: e aquele que não estiver na comunhão, como é que fica, irmão? Aquele que ficar julgando o seu irmão, aquele que muitas das vezes, às escondida, está falando mal do seu irmão. Irmão, de maneira alguma esse vai subir no arrebatamento, mas só vai subir aqueles que tiverem perfeita comunhão com Deus. Comunhão, irmão, é unidade, é santidade, é santificação, porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então Deus, nesta noite, irmãos,
Ele nos repreende, Ele nos exorta, para que eu e você possamos tomar uma posição diante do Senhor. Eu poderia aqui hoje, meus irmãos, pregar aqui muitas palavras, profetizar bênção na tua vida, profetizar chave de carro, profetizar que Deus vai abrir a porta, mas meu querido, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder o que temos de mais precioso, que é a nossa salvação? Quando o crente está na obediência, irmão, ele não tem que ficar se preocupando, não. Porque a Bíblia nos fala claramente, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que as bênçãos do Senhor, elas correm ao nosso encontro. Mas isso só acontece quando nós estamos na obediência, irmãos. Esses dias eu dei um testemunho aqui. Estava passando um aperto, eu falei, meu Deus, né? Só misericórdia. Quando eu penso que não, irmão, meu telefone toca uma vez. Eu não estava em casa para atender o telefone, João. Esses empresários não ficam insistindo. Daqui a pouco o telefone toca outra vez pela segunda vez. E eu também não estava em casa. E na terceira vez ele toca, minha filha atende o telefone, para a glória de Deus. Era o homem falando assim, Claudemir, eu preciso falar contigo, tem uma bênção para você aí. Está vendo como é que é as coisas, irmãos? É isso que Deus faz. Eu não sei nesta noite o que você precisa, o que você necessita. Mas entenda o que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite. Se você entender, se você tomar uma posição diante do Senhor, tenho a certeza, irmão, que as bênçãos de Deus ela vai correr ao teu encontro. E você vai estar aqui testemunhando das bênçãos do Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Dê para Jesus uma salva de palmas, meus irmãos. Amém? Vamos se colocar de pé.